Beleza, pessoal, hoje tem bastante conteúdo. Vamos com o Architected Pilar Performance, né? Tem bastante coisa para falar. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre performance, né? Então o pilar de performance lá do Architected, lembrando que a gente está falando do Architected, para quem não viu, revejam os vídeos. Onde a gente explica o que é o Architected, na verdade, né? É um conjunto de boas práticas, onde a gente analisa um workload e determina se esse workload está atendendo as boas práticas relacionadas a custo, performance, alta disponibilidade, excelência operacional, que é a parte de monitoramento e tal. E faltou segurança, claro, o mais importante de todos. A gente já falou um pouquinho sobre segurança, sobre alta disponibilidade, agora a gente vai falar sobre performance, né? Bom, vamos lá. Então, primeiro falando sobre os princípios de design, né? Então, antes da gente entrar nos pontos que a gente tem que analisar especificamente, a gente tem que olhar de forma mais macro e falar dos princípios de design que a AWS faz. Então, primeira coisa, o acesso ao uso de tecnologias modernas tem que estar disponível dentro dos colaboradores para poder fazer, colocar dentro de um workload o tempo que achar que é necessário. Então, assim, não deixe de analisar. Todas as sextas-feiras a gente fala sobre novidades da semana aqui, então é bacana estar por dentro, porque, cara, uma coisinha ali pode fazer uma baita diferença dentro do seu workload, uma novidade, seja da AWS ou não, né? Seja global em minutos, então a capacidade de você... pense sempre isso, né? Então, se você precisar e tiver workloads que tem necessidade geográfica diferente, você pode utilizar isso dentro da AWS. Use a arquitetura serverless se possível, né? Se lock-in não for um problema para você, se você conseguir trabalhar em microserviço, aí você vai acabar automaticamente levando todas as vantagens aí de boas práticas relacionadas a arquiteturas modernas, né? O que vai te facilitar, porque, assim, a gente já falou bastante sobre serverless, né? Então, assim, você deixa de ter preocupação com relação à performance em muitos aspectos. Então, por exemplo, o próprio uso do S3, você não tem que se preocupar com data transfer, com tamanho de instância, nada disso. Se você usar o S3, ele é um servidor de arquivos e servidor de páginas web estático serverless. Então, quantas requisições você receber, vai ser quantas requisições você vai devolver, né? Experimente outras ofertas. Então, assim, não é porque você está fazendo de um jeito que você tem que fazer sempre desse jeito. É muito comum a gente pegar clientes aqui que acabaram de chegar, ainda não estão tão maduros, e não tem como, é muito caro, não dá para mudar, não dá para fazer. Cara, vai aos poucos, né? Migra uma etapa, outra etapa. Não coloca isso como lock, né? Às vezes, experimentar uma outra solução, uma outra tecnologia é até mais fácil do que você imagina e vai resolver vários problemas seus de performance. Exemplo simples de novo, né? Vou puxar sempre esse exemplo para ficar fácil de entender. Um servidor de arquivos estático que você está acostumado a administrar lá seu Apache, seu Nginx, seu IS. Um pouquinho de esforço você consegue levar isso para S3. Né? Não é tão complexo aí para levar para S3, né? E o mecanismo da simpatia. Então, na verdade, assim, esse termo ele é utilizado dentro do documento do Architected, mas assim, a gente não pode esquecer que a melhor tecnologia, não existe uma indicação para aquela melhor tecnologia, assim, não existe bala de prata, ó, essa ferramenta é melhor para isso, você deveria estar usando NoSQL, está usando SQL, né? Não existe isso, assim, a gente tem pessoas nesse universo, então, às vezes o cara sabe fazer um tunnel, a gente usa muito esse exemplo, assim, você é muito melhor um banco de dados que precisa ser NoSQL, então assim, que a gente entende que faz mais sentido ser NoSQL, mas que ele vai ser administrado por um cara que manja muito de SQL Server, ele vai conseguir fazer um trabalho muito melhor em otimização, tuning de query no SQL do que no NoSQL. Então, a gente também tem que pensar nisso, assim, né? As tecnologias, elas estão associadas às pessoas. Então, quando você tem pessoas que não entendem, que não conhecem de determinada tecnologia, e você força que usar aquela tecnologia, mesmo sem ainda ter tido a maturidade necessária, você corre o risco de ter um buraco negro até você conseguir pegar maturidade naquela tecnologia. Então, assim, pessoas e o conhecimento delas fazem muita diferença na hora de você falar de performance. Não se esqueçam disso, né?
E aí a gente tem as 4 definições. A gente vai entrar em cada uma delas e falar sobre essas definições. Então, a primeira delas é a própria seleção de tecnologia. Então, qual tecnologia é melhor? Aí nós vamos falar de arquitetura mesmo, assim, qual tecnologia é melhor para cada coisa e tal. E isso é uma preocupação que tem que ter. O documento ele não fala assim, ó, para essa tecnologia use isso. Ou para esse workload use isso. Para esse workload use isso. Não, ele diz assim, ó, na hora que você for definir tecnologia, você tem que olhar para essas perspectivas de computação, de banco de dados, de persistência de disco e tudo mais, né? Revisão, então, assim, revisite sempre esse workload para ver outras coisas. A parte de monitoramento, né? Monitoramento mesmo de monitorar, e aí vem a cavalo a parte de testes tal, e tudo mais. E os trade-offs, assim, e utilização de outras alternativas que certamente vão trazer impactos, mas também podem trazer grandes benefícios, né? E aí vamos entrar em cada um deles. Então, seleção de tecnologias. Então, falando primeiro de computação. Então, os sabores são esses, é o que a gente mais tem falado, para falar a verdade, aqui nas lives. Você tem que definir ali para onde você vai. Então, o seu workload vai para onde? Ele vai para a instância, EC2ão lá, subiu sua aplicação ali, sei lá, minha aplicação é um monolito, eu não tenho o que fazer, cara, tem que ser em EC2 por enquanto e tal. Ou você já consegue ir para instâncias, mas de forma elástica. Então, eu tenho lá meu IS com .NET Framework, mas eu consigo escalar ele. Então, eu consigo deixar as instâncias não efêmeras, ou seja, só a aplicação ali, mandar tudo que eu preciso para banco de dados em memória, ou banco de dados relacional ou não relacional, e eu consigo criar novas máquinas e colocar atrás do load balancer. Beleza, joia, já é um passo à frente. Depois a gente tem, né, um fork aí, que normalmente a galera opta por um lado ou pelo outro, né? Ir para container, né? E aí vem aquela questão de redução de lock-in e tal, não ficar preso a uma tecnologia, a um vendor, a uma nuvem específica. Com container isso dá uma facilitada, né? Ou entrar com funções como serviço, que para a AWS é Lambda. Né? Então, você entrar com Lambda aí, com pequenos microserviços. A gente já falou bastante sobre essa questão de lock-in e tal, mas assim, na prática, quando nós estamos falando de AWS, o uso de Lambda para rodar a sua aplicação ali, dificilmente ela não vai se aplicar. Ela se aplica a muitíssimos casos, não 100% deles, mas muitíssimos casos. Tem a vantagem de você pagar efetivamente pelo que usa na menor granularidade possível, né? Com container isso é mais próximo, mas não é tão granular quanto o Lambda. O custo, em geral, acaba ficando mais baixo também. E você tem a vantagem de não se preocupar com escalar, né? Mesmo quando você tem um cluster de Kubernetes, por exemplo, né? Ele vai escalar, mas você precisa se preocupar em fazer os ajustes finos para ele escalar, né? Com Lambda, não. Com Lambda, cara, você manda rodar, ela roda. Tem que tomar cuidado também com a performance e tudo mais, né? Para não ficar caro. Mas do ponto de vista de performance, de resposta da aplicação, quantos clientes pedirem, vai ser quantos clientes vai responder e você vai pagar proporcionalmente por isso. Já com containers, é claro que tem Fargate, né? Vai essa discussão aí também que Fargate é um container serverless, mas que você paga em granularidades menores, mas é um caminho que você tem que pensar a seguir, né? Tem os prós, tem os contras, mas eu diria que do ponto de vista de performance, Lambda facilita bem as coisas. Ajuda bem, corta alguns atalhos, né? Pega alguns atalhos. Depois storage, né? A gente falou bastante também já de storage, tem uma live só de storage, mas essas decisões têm que ser tomadas. Então, assim, muitas vezes você vai ter que usar mais de um disco, né? Mais de um storage, mas assim, a gente tem os System Store, que são discos de instância não voláteis, que traz uma alusão bem forte a containers, assim, né? Claro, não são containers, mas né, aquela história de... Normalmente, quando você trabalha com container, você trabalha com aplicação efêmera. E Instance Store é disco efêmero, então se desligou a instância, você perde o disco, né? Mas são muito velozes, muito performáticos, serve para boa parte dos workloads. Aí a gente tem depois os EBS, que são os discos de bloco persistente, FS, que são servidores de arquivos, na prática, gerenciados da AWS, mas você poderia ir, por exemplo, para um NFS do Windows, um CIFS com NFS do Windows, ou um NFS em servidor Linux mesmo em EC2, ou um cluster FS, qualquer coisa que substituísse isso fosse um servidor de arquivos. Tem também suas limitações, mas tem as suas vantagens, né? Então, para aplicações que não estão preparadas para trabalhar com S3, por exemplo, o FS é uma alternativa para você poder escalar o seu workload
enganando, entre aspas, ele, né? Fingindo que eles estão gravando no sistema de arquivos local, quando na verdade eles estão gravando num servidor de arquivos externo. Sua aplicação vai achar que está gravando localmente. Né? E depois S3, e aí não tem o que dizer, né? Então a gente sempre tenta ir para S3 quando possível. Tem diversas vantagens, preço é menor e tal, mas também tem os seus desafios para poder aplicar. E o Glacier, né, que aí está mais relacionado à parte de archiving e arquivos que vão ser armazenados, que vão ser deixados para trás. O Glacier está aqui e está na documentação, mais com relação a, poxa, talvez se você arquivar o que você não está usando sempre, se você às vezes a gente vê muito isso. O banco do cara tá gigante lá, um Elasticsearch do cara tá gigante. Mas por que tá gigante? Não, porque eu não posso perder esse dado. Não, cara, arquiva ele. Não é porque você vai usar ele em tempo real? Não, não vai. Então, cara, joga ele para lá que vai ficar muito mais fácil você gerir a performance da sua aplicação se você tiver um universo de dados menores. Né? Beleza. Depois a gente entra em banco de dados. E aí tem essas decisões. Então, a gente precisa sempre pensar nos fatores de eficiência. Então, qual banco de dados eu vou usar? Essa é a questão aqui, né? Então, cara, tem as questões de acesso, como é o acesso a esse banco, como são as características dele, onde é que está minha aplicação está lá na Amazon, não está na Amazon, eu vou usar o banco na Amazon e a aplicação não, ou vice-versa. Analisar muito bem os pontos desse banco e saber todos os pontos bons e os pontos ruins dele. Exemplo, SQL Server. A gente pega muito workload de cliente com aplicação SQL Server que ele está querendo sair em função de custo, porque o SQL Server ele é caro, né? Você paga a licença, seja mensal, pagando pela AWS ou não, você paga a licença. Por outro lado, tem muita gente que conhece, a galera do ambiente corporativo mais tradicional sempre utilizou muito o SQL Server durante muito tempo, era uma alternativa ao Oracle, que era muito mais caro do que o SQL Server, inclusive. Por outro lado, ele tem muitas vantagens, é um banco muito antigo, ele tem muitas features, evoluiu durante muito tempo, tal. E aí conta a questão do esforço operacional, né? Então, as pessoas também contam. Então, você não vai tomar decisão só pela tecnologia, você vai tomar decisão também pelas pessoas, né? Pelo time que você tem, pelo know-how que você tem, né? E aí depois vem o ponto lá que a gente sempre diz, que é escolher o banco. Se o seu banco vai ser um banco OLTP ou OLATP, que vai ser um banco transacional ou um banco de análise. Então, existem bancos, tecnologias específicas para separar se o seu banco é um banco transacional, é o banco ali da sua transação do dia a dia, ou se ele é uma base de dados que vai ser usado para consulta analítica, ou seja, para BI, para tirar relatório e esse tipo de coisa que, em geral, não tem a ver com a operação do dia a dia ali. Normalmente está rodando num processo paralelo. Eles são bancos distintos, com características distintas, e é importante você definir o que vai ser para não usar, por exemplo, o seu banco transacional, que a gente vê muito usar o seu banco tradicional para BI, e aí você vai ter um problema sério de performance. Porque né, o BI, ele, cara, faz um monte de análise, um monte de consulta e cross-consultas ali para poder tirar relatórios, e, em geral, um banco de dados OLATP, um analítico, ele fica 100% de consumo e não é um problema para ele isso. Né? Talvez a busca vai demorar, em vez de 30 segundos, demorar 35, isso não é um problema. Ou, em vez de 3 segundos, 30. Isso não é um problema para o LATP. Agora, para o OLAP, né? Pro banco de dados analítico. Agora, o banco de dados transacional, isso é um problema. Né? Então, tem que ser analisado isso. Depois vem a velha discussão, né, que acho que cabe até uma live depois para a gente falar só sobre SQL ou NoSQL, mas é uma alternativa, tem que analisar quando um é melhor, quando o outro é melhor, quando é mais performático, quando o outro é mais performático, sem esquecer das pessoas, né? Então, boa parte da galera está acostumada a trabalhar com SQL, né? A molecada mais nova que está vindo aí já é o contrário, prefere trabalhar com NoSQL. Então, isso tem que ser considerado também. Mas falando de forma geral, NoSQL é muito mais fácil de escalar, é muito mais fácil de você ter melhores performances. O SQL tem o problema da sua própria arquitetura, que foi feita pensando em um nó apenas de escrita, né? Em um servidor, uma instância, um servidor de escrita. Apesar que a gente já tem alternativas e adaptações, a gente vai falar hoje, inclusive, sobre Aurora ativo-ativo para MySQL, mas assim, com NoSQL é muito mais fácil a gente escalar, a gente conseguir escalar e ajudar na performance, né? Mas isso não se aplica a todos os casos, né?
E depois tem também bancos de dados de indexação, né, como Elasticsearch e tal. Então tem que pensar nesses caras também, que é para buscas, para pesquisas, bancos de dados indexados aí, que pode ser uma alternativa para algumas coisas, como por exemplo, para autocomplete ou para buscas ali, onde ele faz correlações e deixa essas correlações prontas na base, né? Depois rede. Aí rede, primeiro ponto ali, do ponto de vista de performance, né? A gente falou bastante de rede também já nas lives. Vejam os outros vídeos aí, se você acabou de chegar. Primeiro ponto, a localização. Então, onde está o dado, onde está o usuário? Isso é importantíssimo, né? Onde está o dado, onde está o usuário. E tem mais um ponto aqui, onde está a base de dados, onde está a aplicação e onde está o usuário, né? Porque é muito comum, assim, a gente pegar cliente que manda o banco de dados para a AWS, mas fica com a aplicação no on-premise, vindo via VPN, com a qualidade do link ruim. Então, isso é muito importante na hora de montar o desenho, montar a arquitetura e selecionar as tecnologias, definir isso. Aí depois cache add locations, que a gente vai falar mais lá na frente, mas é importante pensar nisso, né? Do ponto de vista geográfico, onde você vai deixar, por exemplo, usar uma CDN para deixar o dado estático mais próximo do cliente. Na verdade, a forma dentro do próprio EC2 que você faz com que a AWS consiga deixar os seus recursos mais próximos. Então, consiga deixar ali talvez o teu banco de dados mais próximo do seu servidor de aplicação, ou os seus nós do cluster mais perto uns dos outros. Lembrando que Placement Group é uma feature para performance, não é uma feature para alta disponibilidade. Então, em geral, quando você aplica Placement Group, você vai diminuir a disponibilidade, porque você está deixando os nós mais próximos, né? Os nós de processamento mais próximos. E isso vai fazer com que você fique mais avesso a falhas. Mas existem métodos para mitigar isso. Essa perda de alta disponibilidade, né? Essa perda de disponibilidade, vamos dizer assim, porque você está deixando os nós mais próximos. Depois, funcionalidades e limites de serviço. Isso é importante saber entender, né? Então, assim, quais são os tipos de instância, quais são os tipos de EBS, o Enhanced Network Adapter, que é uma tecnologia da Amazon que permite com que a transferência de dados do EC2 seja mais veloz. Então, é um driver da AWS que, em conjunto com o hardware novo da AWS, faça com que a rede... Então, é muito comum o cliente aumentar a instância, mas não se atentar a isso, sabe? Pagar mais caro numa instância, mas numa família mais antiga que não tem o ENI, né? O ENA, na verdade. Entender os limites, né? Então, tudo tem seus limites, né? Tamanho de arquivo, performance. O S3, por exemplo, a gente fala sempre muito dele, mas o S3, a performance dele é relativamente baixa. Por quê? Porque ele, para algumas coisas, porque ele armazena um arquivo em HTTP. E aí, quando você faz a consulta, você tem a consulta sempre no mesmo tempo, isso é importante dizer. Então, não importa quantas requisições você faça, você vai ter ali sempre no mesmo tempo. Por outro lado, você vai num servidor externo, fazer uma consulta HTTP com overhead HTTP e trazer. Então, dependendo do teu workload, faz sentido, outros não. Workloads para assets, servidor, aplicações web ali, funciona muito bem, até porque você pode pôr um CloudFront na frente e ficar mais veloz ainda, né? Depois, funcionalidades de rede. Então, utilizar features ver quais são as features que faz sentido você utilizar, como as features do Route 53. O Route 53, ele tem funcionalidades que ele entrega o IP baseado na latência entre o usuário e o servidor. Então, eu posso ter servidores em vários lugares do mundo, e aí, se a latência entre o usuário e o servidor X está mais baixa, ele opta por responder por aquele servidor, e aí o usuário vai bater no servidor mais próximo. Então, tem várias funcionalidades aí do Route 53 que podem ajudar a gente. Outro ponto, uso de Direct Connect. Tem um escritório, por exemplo, que vai acessar, minha aplicação está no escritório ou num colocation e o meu banco de dados está na AWS. Faz sentido pensar no Direct Connect. O meu usuário está no meu escritório e precisa acessar direto o banco, ou a aplicação, e a latência é importante para a minha aplicação, ou os links de internet são um problema na minha região, então o Direct Connect pode fazer sentido. Além disso, o Global Accelerator, né? A AWS tem um serviço chamado Global Accelerator. Só puxar um gap aqui, a gente teve um caso de um cliente que eu estou trabalhando, que ele tem um problema porque é uma escola, né, um sistema escolar que os pais usam e os alunos usam, os professores, e quando você tem problema de conectividade internacional nos clientes, na internet da galera, o
o fato de ter que ir direto para Norte Virgínia, por exemplo, que é onde está a aplicação do cliente, é um problema. Não em função da AWS, mas em função dos links de internet que tem problema para performance internacional. O que ele fez? Ele colocou um autoscale em São Paulo, e de São Paulo ele bate através de um peering para a AWS Norte Virgínia. Isso faz com que passe pelo backbone da AWS e não pela internet do cliente. Né? O cliente chega pela internet dele até São Paulo e por dentro, e aí vai por dentro. Mas existe um serviço que faz isso, chamado Global Accelerator. Você consegue mapear algo em São Paulo, por exemplo, que conecta em Norte Virgínia ou na Europa, ou seja, lá onde for. Matheus, acho que o seu microfone está aberto, está fazendo barulho. Agora, vamos para o próximo ponto. Então, falamos aí sobre definição de tecnologia, agora vamos para revisões constantes. Então, novos serviços surgem todo dia, novas funcionalidades surgem todo dia. Para você poder ter tomado essas decisões o mais rápido possível, quando surge uma tecnologia nova, uma funcionalidade nova, toda semana a gente está falando aqui de coisas novas da AWS, o ideal é que você esteja com essa infraestrutura como código. Por quê? Porque isso te dá facilidade de mudar. Então, você vai lá e muda de um para o outro muito facilmente. Então, você não precisa ir lá e mexer, fazer grandes mudanças. Então, agora agora a instância do tipo tal está mais simples. Putz, mas eu tenho 80 instâncias separadas, distribuídas em 10 autoscalings. Se a sua infraestrutura está como código, fica muito mais fácil de mexer. Né? Depois, deploys automatizados, pelo mesmo motivo. Né? Então, se eu faço deploy da minha aplicação muito mais rapidamente, eu consigo tomar decisões muito mais rápidas. E, além disso, no deploy automatizado, eu posso embutir testes de performance no meu deploy automatizado. Então, eu posso fazer uma esteira onde eu faço o deploy e homologação, testo, vejo se a performance está adequada, se está, eu vou para a produção, se não, eu não vou. Então, esse é um outro ponto. Métricas, então, ter as métricas, tanto de negócio quanto de tecnologia. Então, isso é um grande desafio para todo mundo, tá, pessoal? A gente vai falar só sobre monitoramento aqui. É um grande desafio para todo mundo. Cada aplicação é uma aplicação, cada realidade é uma realidade. Com microserviços, isso tem um fator complicador, né? Porque você tem microserviços distintos, com tecnologias às vezes distintas, e você tem que juntar tudo isso em métricas. Testes de performance automatizados e preferencialmente com carga. Então, é muito comum isso também, né? Para várias coisas, mas também para performance. Quando a gente vai fazer um teste, poxa, vamos fazer um teste de carga? Vamos, mas na produção eu não posso fazer, porque eu preciso fazer escrita e eu vou estragar minha base de dados. Então, o ideal é que você consiga ter um ambiente separado para você poder fazer um teste e simular um teste real de seus usuários acessando de vários lugares diferentes e tal. Não é fácil, não é barato do ponto de vista humano, você pensar, porque não depende só. É claro que as tecnologias ajudam, a gente tem lá o Farm da AWS que ajuda nisso, a gente tem ferramentas como JMeter, existem várias ferramentas que ajudam nisso, mas a gente precisa falar de negócio, né? Então, precisa escrever os testes, precisa pensar ali do ponto de vista de negócio, isso toma um tempo, né? E a visualização fácil dos resultados, né? Isso que é um outro complicador, a parte de observability e tal, que é um outro grande complicador em função dos microserviços, né? Que vai crescendo ali de forma em progressão aritmética, né, a quantidade de microserviços e tal, conforme a aplicação vai crescendo, os microserviços vão subindo, mas é importante se preocupar com isso, né, visualizar de forma fácil. Aí depois a gente tem benchmarks, que é, né, quando for testar a versão 2, comparar a versão 2 com a versão 1, e se a versão 2 não tiver a performance adequada, você para ali, tem como fazer isso com Bluegreen, Code Deploy ajuda nisso. Teste de cargas, tanto automatizados quanto temporal, então de tempos em tempos fazer um teste de carga, mas também preferencialmente automatizado. Né? Então, sai uma versão nova, faz um teste de carga, passou pelo esperado, perfeito. Depois entra a parte de monitoramento, que aí a gente tem o monitoramento ativo, que é a própria simulação de carga, como eu falei aqui, ir lá e mandar tráfego mesmo, mas também tem o passivo, que é o sintético, que é o do dia a dia que você coloca na produção. Então, a simulação da experiência do usuário, na navegação ali da tua aplicação, a performance geográfica, né? Então a gente tem testes aí, a própria AWS lançou recentemente uma ferramenta de teste sintético, né, que fica testando exemplo para a galera saber, mas assim, checa HTTP de Nagios ou de Zabbix, ou o Pingdom, por exemplo, que são ferramentas que fazem esses testes geográficos aí, teste de localidades diferentes, justamente para aquele caso daquele cliente que a gente falou que funciona bem a aplicação dele, só que você está com a aplicação em Norte Virgínia testando em Norte Virgínia. Não, você tem que ter um teste aqui em São Paulo e de preferência em locais diferentes de São Paulo para testar como o teu cliente está usando, né?
E um outro ponto importante nos testes é o impacto de APIs. Então, assim, às vezes não são só suas APIs que vão trazer um problema de performance, mas a aplicação até externa. Então, é bem comum, incidente de cliente, a gente vai ver a aplicação do Mercado Livre que está com problema de performance, e aí a aplicação de cá vai ter problema também. É claro que se a gente conseguir desacoplar, ajuda, né? Se a gente conseguir fazer com que a gente não repasse para o cliente isso, né? E fazer com que o cliente tenha ali a sensação de navegação tranquila, uma barrinha de status carregando, demonstrando para ele, olha, exemplo, né? Estou fazendo um teste no site dos Correios. Está demorando um pouco. Aguarde que, enquanto isso, você pode continuar navegando na loja, por exemplo, né? E aí as fases especificamente do monitoramento, né? Que a gente tem a geração dos dados, que já não é fácil, mas que a gente pega a galera fazendo bastante bem. Então, gerar os dados de monitoramento. Depois começa a dificuldade, que é agregar esses dados. Aí depois o terceiro ponto, que a galera comumente faz assim, mas sem agregar fica difícil, mas então, baseado nos dados que estão sendo gerados, processa eles e gera alarmes, então, por exemplo, de memória, CPU, essas coisas. Armazenamento desses dados, então quanto tempo eu vou reter, faz sentido reter durante muito tempo, pode ser que fique muito caro e não feche a conta e tal. E depois a análise propriamente dita, que pode ser essa análise feita de tempo em tempo, de forma automatizada, as possibilidades são essas duas. Então, assim, uma análise de forma automatizada, quando algo sai, desvia ali do curso, avisa você, ou no troubleshooting mesmo, né? Que a gente vai lá, isso é bem comum lá na hora do pau, a gente vai olhar para essas métricas. Então tem essas três vias aí, de forma automatizada, de tempos em tempos, uma análise mais executiva, ou para quando preciso, quando solicitado, né? Ô, Matheus, acho que a gente podia, de repente, parar por aqui. A gente tem um pouquinho de coisa para falar ainda com relação à performance. São os trade-offs, exemplo. Vamos fazer um parte 2? Bora. De performance? Acho interessante.